Fala galera, seja bem-vindo ao nosso episódio 9 da nossa série Autopeças Lucrativas. E na série de hoje, a aula de hoje, na verdade, eu vou te falar uma coisa que é a dor de muitos donos de autopeças. As pessoas que acabam gerindo uma empresa de um modo geral, eles confundem os números. Ele acha que tudo que é venda é lucro, eles acabam confundindo tudo. Eles confundem faturamento com lucro, eles não acompanham os números da loja, eles não sabem a diferença de margem e markup, ou seja, ele acaba fazendo aquela conta de padaria. Comprei por 100, estou vendendo por 150 e estou ganhando 50% de lucro. Tem gente que ainda é pior, que nem essa conta faz. Acaba não gerenciando nada, não tem um bom sistema de gestão, não controla de fato a entrada e saída de mercadoria, não controla o contas a pagar, o contas a receber, taxa de cartão de crédito, ou seja, está sobrevivendo, entendeu? Ele não sabe de fato, ele não tem dados para analisar, ele não tem os números reais para saber se sua loja está dando lucro, está dando prejuízo, se ela está aumentando, se ela está caindo, e isso é um erro fatal. Se você gere a tua empresa dessa maneira, infelizmente eu tenho uma má notícia para você. A tua empresa pode estar com os dias contados. Porque se você não tem números, se você não tem dados para mensurar, você não sabe se você está crescendo ou se você está encolhendo. Às vezes a tua loja está fechando, você está cometendo suicídios em gotas e nem percebeu por conta que você não tem dados para analisar. Porque o que acontece, cara, é algo contra-intuitivo, mas é assim que acontece. Nem sempre você vender muito quer dizer que você está ganhando dinheiro. Eu canso de ouvir aí nas minhas mentorias, aqui no meu direct, a galera fala: Leandro, eu não entendo. Minha loja vende bem, eu faturo 200 mil por mês, eu faturo 100 mil por mês, mas eu não vejo dinheiro no meu bolso. Por quê, galera? Vender muito não significa que você está tendo lucro. Porque se você administrar mal, não adianta se você vende 100, 200, 300, 400, 1 milhão de reais. Se você não tem uma boa gestão, você não vai ver dinheiro. Então, anota o que eu estou te falando. Vender muito não significa que você está ganhando dinheiro. Porque não basta você vender muito. Você precisa saber. Na verdade, você precisa entender. Porque quanto mais, em alguns casos, quanto mais você vende, mais você fica endividado. É contra-intuitivo, mas é assim que acontece no mercado de autopeças. Você precisa ter os dados para ser analisado. Você precisa saber quanto que a empresa custa para você de despesa fixa, água, luz, telefone, aluguel, funcionário. Você precisa saber quais são os custos variáveis. Se realmente, quanto que você compra de peça por mês para poder vender aquele X valor. Às vezes o cara fala assim: mas eu vendo 100 mil por mês. Mas ele não sabe quanto que é a folha de pagamento dele, ele não sabe quanto que custou para ele vender aqueles 100 mil reais por mês. Ele às vezes gastou ali, sei lá, 80 mil de estoque, 80 mil de peça a preço de custo e está vendendo 100 mil. E aí, como ele aplica 50% de markup e ele acha que é de margem, ele fala assim: eu vendi 100 mil, eu trabalho com 50%, sobrou 50 mil. E aí, cara, ele vai falindo aos poucos. Por quê? Como que ele sobrou 50 mil se só o custo de peça foi 80? Só ali deu 20. E aí ele tem despesa fixa, despesa variável, taxa de cartão de crédito, imposto, contador, enfim. No final, ele está pagando para trabalhar sem saber. Então fique atento a isso. Nem sempre você vender muito quer dizer que você está ganhando dinheiro. Eu sempre falo, autopeças, para dar resultado de verdade, você precisa entender os números, precisa analisar. Porque o que não é medido não é mensurado. E o que não é mensurado, você não tem como avaliar. Você não sabe se você está crescendo. Então, se você quer crescer a tua loja de autopeças, hoje mesmo, você precisa entender os dados. Você precisa criar uma ação estratégica para, de fato, fazer o teu negócio caminhar. Eu não sei se você já trabalha com um bom sistema de gestão ou não. Caso você não tenha, eu já sugiro que você, de fato, contrate um sistema de gestão, que ele vai ajudar bastante para você dar entrada no material, dar entrada nos boletos, você entender pelo menos o teu contas a pagar e o teu contas a receber. Então vamos lá, a tarefa do dia. Como eu falei com você, se você não tem ainda um sistema de gestão, primeiro de tudo é contratar um bom sistema de gestão. Se você quiser alguma dica, me chama aqui no direct que eu mando o contato para vocês. E depois disso a gente precisa fazer uma análise, uma varredura geral da sua loja. Caso você já tenha um sistema, vai ficar mais fácil. Você precisa ver tudo que você compra no mês, tudo que você vende, tudo que você paga. Precisa ver as suas taxas de cartão de crédito. Então a tua tarefa de hoje é sentar na frente do teu computador ali, ou se você não tem isso no computador e tem planilhado, ou tem anotado numa agenda, não sei como que você gerencia a tua empresa, mas você precisa pegar essas informações e fazer uma análise de dados geral. Porque se você não analisar, você não vai crescer, cara. Você precisa ver
para onde está indo o seu dinheiro. Você precisa ver quanto você compra por dia, por semana, por mês, quanto que você vende por dia, por semana, por mês. E dessas vendas, o que é cartão de crédito, o que é cartão de débito, quanto de taxa você está perdendo nessas vendas, quanto que você está deixando de vender por não ter um produto no seu estoque. Você precisa começar a medir os números. Às vezes, a galera vai lá comprar e você não tem a peça. E quanto que você deixou de vender num dia? Quantos não você falou de produtos que você trabalha e não tinha no estoque por não ter uma boa gestão? Então você precisa parar ainda hoje e analisar os dados da sua empresa. E depois me conta se você está no vermelho ou se a sua empresa está crescendo. Eu preciso de fato entender como que está a sua empresa. Se você quiser, pode me mandar um direct, né, para não ficar postando aqui no Instagram para todo mundo. Mas me fala, Leandro, preciso da sua ajuda. Minha empresa não está indo bem, estou meio perdido. Cara, me chama no direct que eu quero ajudar você a mudar o destino da sua empresa. E estamos chegando ao final de mais uma aula, né, de mais um conteúdo dessa série Autopeças Lucrativas. Então, já fazendo uma antecipação aqui para vocês, amanhã é a nossa última aula da nossa série de aulas Autopeças Lucrativas. A aula de amanhã é a nossa aula 10. E é a cereja do bolo. Eu deixei a última aula para, de fato, impactar ainda mais vocês. E também para ver se você realmente estava comprometido e quis ficar comigo aqui todos os dias, participando, aprendendo. Então, se você viu essas 9 aulas, se você viu essa série completa, você não pode perder a aula de amanhã. Na aula 10, eu vou te mostrar o melhor caminho para você montar, gerenciar e escalar a sua loja de autopeças. Então, você não pode perder por nada. Te vejo na aula 10.